Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de hoje, para o nosso encontro marcado para a aula de português? Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar sobre artigos definidos e indefinidos. Que é isso, professora? Vamos com calma que vocês vão entender tudinho, tá? Prometo. Bom, para essa aula é importante que nós recordemos daquela aula que a professora deu sobre substantivo, lembra? Quem lembra o que é substantivo? Lembra que é o nome que nós damos a todas as coisas que existem? A tudo que existe ao nosso redor, seja ele substantivo próprio ou comum, né? Então, mesa, cadeira, guarda-roupa, porta, todas as coisas existem e tem um nome. Esse nome às vezes é próprio ou comum. Então, este nome é o substantivo. Mas por que a gente tem que lembrar disso, professora? Porque o artigo é uma palavrinha bem pequenininha que está sempre acompanhando o substantivo. Como assim? Por exemplo, quando eu falo mesa e eu quero me referir a ela, ó, acabei de falar, eu falo a mesa, né? Essa palavrinha simples, de uma letra só e às vezes duas, três, é o artigo. Então eu vou mostrar todos eles para vocês, tá? Outra coisa importante para vocês lembrarem é que o artigo, ele precisa concordar com o substantivo. Como assim, professor? Eles brigaram? Não. Mas se eu não falar da forma correta, concordando, fica estranho. Quer ver só? Então, uma das formas que eles têm que concordar é com relação ao gênero. Ó, toda palavra, ela pode ser uma palavra de gênero feminino ou masculino. Isso não quer dizer que eu estou me referindo a algo do sexo feminino ou do sexo masculino. Eu posso estar me referindo a objetos, por exemplo, mas a palavra em si, ela é do gênero feminino ou masculino. E o que define isso? O artigo. Então, por exemplo, quando eu falo bola, eu vou falar o bola ou a bola. A bola, portanto, bola é uma palavra de gênero feminino, tá? Não quer dizer que bola é uma menina, não. É só o gênero, a forma da palavra é uma palavra feminina, tá? Então, tá vendo? Se eu escrevo o bola, eu não tô concordando artigo com substantivo e dá errado, tá? E por isso a gente fala que eles têm que concordar em gênero. Então, se é a bola, eu tenho que usar o artigo a. Caderno. Será que aí eu falo a caderno ou o caderno? Então essa já é uma palavra de gênero masculino, tá vendo? Eu não posso usar o a agora, eu vou ter que usar o artigo o caderno, tá? Outra forma que eles concordam é em números, tá? Como assim, professora? Se eu estou me referindo a um objeto ou a vários. Lembra do singular e do plural também que a gente viu no começo do ano? Exatamente, isso tem que concordar. Então, ó, eu não posso dizer que eu vou brincar com o carrinhos. Se eu tenho vários carrinhos, eu tenho que dizer os carrinhos. Então, eu tenho que concordar que os dois têm que estar no plural. Outra forma, eu não vou também brincar com a bonecas. Se são várias bonecas, eu tenho que dizer as bonecas, certo? Agora eu vou colocar para vocês um videozinho explicando por que artigo definido e indefinido. E depois do vídeo eu volto para explicar um pouquinho mais e a gente começa as nossas atividades, tá? Espero por vocês. Até já! Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre artigos. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Nós temos 4 artigos indefinidos. São eles: uma, uns, umas. Vamos ver alguns exemplos. Aquele circo tem uns palhaços bem engraçados. Eu sempre quis ver um show circense. Tenho uma vizinha que trabalha no circo.
Percebam que quando eu falo que aquele circo tem uns palhaços bem engraçados, eu não defino qual é o palhaço que é engraçado ou quais são os palhaços que são engraçados. Dá a entender que alguns são muito engraçados e outros não são tão engraçados assim. Os artigos definidos também são 4: o, a, os, as. Vamos ver alguns exemplos. Aquele é o palhaço mais engraçado de todos. O show circense de ontem foi sensacional. Esta é a vizinha que trabalha no circo. Então, dessa forma, vocês podem perceber que o palhaço mais engraçado, esse artigo o, está definindo qual é o mais engraçado de todos. É importante relembrar que o artigo indica o gênero do substantivo, ou seja, ele indica se o substantivo é masculino ou se o substantivo é feminino. O artigo, ele também indica o número do substantivo. Ele indica se o substantivo está no plural ou se está no singular. Bom, pessoal, após essa explicação, então, sobre o que são artigos definidos e indefinidos e quais são eles, né? Eu vou só reforçar, então, por que eles ganham este nome, definido e indefinido, tá? Vocês viram alguns exemplos no vídeo, eu vou só reforçar, tá bom? Então, ó, o artigo definido, ele vai definir o substantivo. Ele está falando de algo que ele sabe do que se trata, tá? Já o artigo indefinido pode ser qualquer um, eu não estou especificando qual é. Então, olha esse exemplo. Quando eu falo o garoto brinca de bola, eu estou falando especificamente daquele garoto que está brincando de bola. Eu sei de quem se trata, é o garoto. Agora, se eu falar um garoto brinca de bola, pode ser qualquer um, percebe? Por isso, indefinido, porque eu não estou especificando qual é, tá? O substantivo. Se eu falar a cadeira está quebrada, é porque eu sei qual é a cadeira que está quebrada. Ela determina isso, tá? Agora, se eu falar uma cadeira está quebrada, pode ser qualquer uma. Então, eu não vou estar definindo qual é, tá? Por isso, esse nome definido e indefinido, certo? Então, vamos retomar tudinho para a gente começar as nossas atividades. Artigos definidos, aqueles que definem o substantivo. O, a, os, as. Por quê? Porque eles têm que concordar em gênero e grau, tá? Em gênero, o, masculino, a, feminino. Os, as, mesma coisa. Em grau, se eu estou falando de um objeto só ou de vários. Por isso, os, as, ou o, a, certo? Indefinido, quando eu não estou determinando o substantivo, pode ser qualquer um. Uma, uns, umas. Da mesma forma, concordando em gênero e grau, certo? Então, agora nós vamos para nossas atividades do livro. E aí, conforme eu for explicando as atividades, nós vamos definindo isso melhor, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá. Na página 32, atividades sobre artigo definido e indefinido. Então, ó, releia estes trechos do roteiro turístico de Porto Alegre. O primeiro. O lago, que os porto-alegrenses chamam de rio por conta do tamanho, é um bom ponto de partida para explorar a cidade. Um projeto de revitalização da orla pretende transformar os antigos galpões locais em restaurantes. As visitas guiadas levam para ver os salões do piso superior. Há uma reprodução do quarto em que Mário Quintana viveu e uma sala que homenageia Elis Regina. As palavras destacadas, ou seja, essas aqui que estão mais escurinhas, nesses trechos são substantivos, tá vendo? Ó, lago, cidade, projeto, visitas, salões, sala. Copie no quadro, na coluna da direita, esta daqui, ó, esses substantivos e classifique-os em masculinos ou feminino e singular em plural. Então, vocês vão copiar todos. O livro já deu o primeiro, ó, lago. É um substantivo masculino, porque eu falo o lago, e ele está no singular, porque eu tô falando de um lago só. Tá vendo? Não tem S no final. Próxima palavra, cidade. Vocês vão colocar aqui embaixo, ó, cidade, e vão colocar se é masculino ou feminino, se está no singular ou plural. E assim com todos, tá? Todos aqui. Depois que vocês fizerem isso, ó, aí vocês vão continuar, ó.
Agora escreva no quadro da coluna da esquerda a palavra que vem antes de cada um desses substantivos, classificando também em masculino, feminino ou singular ou plural. Então, neste quadro aqui, ó, aí vocês vão escrever os artigos. A palavra que vem antes do substantivo é o artigo. Então, vocês vão olhar quem vem antes, ó. O, a, as, os, uma. Então, vocês vão colocando. Coloquei lago aqui, quem vem antes do lago? O O. Então, aqui eu vou ter que colocar o O. E vou ter que escrever se é masculino ou feminino, ou se está no singular ou plural, tá? Façam isso, dá um pouquinho de trabalho, mas é para vocês perceberem que sempre vai concordar, tá bom? E aí, essa daqui não precisa fazer, tá bom? Essa daqui não precisa fazer. Só preencher a tabelinha com os artigos, com os substantivos e colocando-se qual é o gênero deles e qual é o grau de cada um, certo? Página 33. Ó, escolha as palavras do quadro que podem completar as frases a seguir. Tem vários artigos lá no retângulo, tá vendo? Vocês vão escolher qual que vai dar certo. Então, por exemplo, ó, para conhecer, aí ali tá escrito pontos turísticos. É um ponto só ou são vários? Tá vendo que é mais de um, que tá no plural? Então, eu posso colocar para conhecer o pontos turísticos? Já não vai dar. Então, é isso que vocês vão ter que perceber. Qual é o artigo que vai encaixar melhor ali? Pontos turísticos. Será que é masculino ou feminino? Será que dá certo eu falar para conhecer as pontos turísticos? Então, percebe? Vocês vão ter que colocar o artigo correto antes de cada palavra, tá? Vocês vão lendo as frases e vendo qual é o artigo que encaixa melhor. Combinado? Façam isso na letra A, B e C. Essa daqui não precisa fazer, tá bom? Não precisa fazer. Só pra gente inteirar as palavras. O, a, os, as, uma, uns, umas, que você viu nas atividades 1 e 2, são chamadas de artigos. Os artigos acompanham os substantivos e concordam com eles em gênero, se é masculino ou feminino, e número, se é singular ou plural, certo? Atividade 3. Ao descrever o Lago Guaíba, o roteiro turístico afirma: o lago é um bom ponto de partida para explorar a cidade. Escolha do quadro outros artigos que poderiam completar esse trecho do texto e escrever a seguir. Então, se a gente não pôr o e a, qual outro artigo que eu posso colocar aqui? E aqui? Será que eu posso pôr o os, lago? Ficou estranho, hein? Será que eu posso colocar o lago? Olha lá, já fez mais sentido. Então, pensem qual desses artigos eu posso colocar aqui e não vai ficar fora de sentido, tá? Agora, compare os artigos que aparecem nesse trecho aqui, que foi retirado do texto, com o trecho que você completou. E aí você vai responder: qual trecho que se fala de um lago específico definido e de uma cidade específica definida? Esse aqui, igualzinho do texto, ou o que você completou? Qual dos dois falam de algo específico, definido? Então é só colocar. Se você acha que é o do texto, coloca a frase do texto. Se você acha que é a sua, você põe a frase que eu preenchi, certo? Depois, em qual trecho se fala de um lago qualquer indefinido ou de uma cidade qualquer indefinida? Mesma coisa, responde qual dos dois você acha que está falando de algo indefinido, tá bom? Página 34. Olha lá, tem uma história em quadrinho para nós, né? Vamos lá? Do Snoopy. Então, olha lá. Tem um cachorro aqui querendo entrar. E aí o Snoopy pensa: um cachorro não, o cachorro. Aí essa daqui do balãozinho não precisa responder, tá? É só pra ver se você já conhecia esses personagens, já tinham lido alguma história do Snoopy. Nós vamos responder a letra B. No primeiro quadrinho, a menina diz pra alguém que o cachorro quer entrar. No segundo quadrinho, o cachorro parece ter conseguido entrar. Explique. Então, vocês acham que ali no segundo quadrinho ele entrou dentro de casa? Por que vocês acham isso? É só explicar, tá? Sim ou não e por quê. Letra C. O que a expressão dos personagens no segundo quadrinho parece comunicar? Converse com os colegas e depois registre. Vocês não vão conversar, mas vão reparar, ó.
a carinha deles lá, do cachorro e da menininha. O que vocês acham que eles estão querendo expressar nessa parte? Aí é só responder. Letra D. Em sua opinião, por que o balão da menina é de fala e o do Snoopy é de pensamento? Aí vocês vão pensar, por que vocês acham que o dela é de fala e o dele é de pensamento, tá? Pensem bem se cachorro fala, né? Pensem nisso, tá bom? Que artigo foi usado pela menina para se referir ao cachorro? No primeiro quadrinho ela usa um artigo e no segundo ela usa outro. Aliás, não, no primeiro quadrinho ela usa um artigo. Que artigo é esse? Porque no segundo é o cachorro que pensa, né? Que artigo é esse que ela utilizou para se referir ao Snoopy? Certo? E na letra F, que artigo o cachorro usou para se referir a si mesmo, contestando o que a menina disse? Então ele mesmo responde ali, tá? Certo? É só colocar o artigo. E agora, para terminar, letra G. O personagem Snoopy não gostou de ser identificado como um cachorro. Ele queria ser chamado como o cachorro. Então vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as alternativas que vocês acham que é verdadeiro ou que é falsa, tá? Então vamos lá. Primeira alternativa. Snoopy prefere ser chamado assim porque a expressão um cachorro indica que ele é um ser indefinido, ou seja, um ser como qualquer outro que pode ser denominado cachorro, não havendo nada de especial nele que possa distingui-lo dos demais cachorros. Se você acha que é verdadeiro, coloca o V. Se você acha que é falso, coloca o F. Depois, Snoopy prefere ser chamado assim porque a expressão o cachorro o define como um ser único, especial, que tem qualidades que o distinguem dos demais cachorros. Aí vocês, mesma coisa. Coloca V de verdadeiro ou F de falso. As expressões um cachorro e o cachorro têm o mesmo significado. Portanto, não há razão para o Snoopy ter contestado o modo como a menina se referiu a ele. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Depois, os sentidos das expressões um cachorro e o cachorro ficam mais evidentes com as ilustrações. No primeiro quadrinho, que Snoopy é tratado por um cachorro, ele aparece sem destaque atrás da menina. No segundo quadrinho, que ele se denomina o cachorro, Snoopy aparece em evidência na frente da menina. Vocês concordam com isso? Se vocês acham que sim, coloca V de verdadeiro. Se acham que não, F de falso. Snoopy não gostou de ser identificado como um cachorro, pois a palavra um indica um único ser e o personagem considera que ele é mais de um ser. Será que ele pensa que ele é mais de um? Coloque em verdadeiro ou falso. Para encerrar a nossa aula de artigos, como você viu, os artigos acompanham os substantivos. Eles indicam que os substantivos são definidos, determinados, conhecidos ou indefinidos, indeterminados, desconhecidos ou qualquer um. Os artigos definidos são o, a, os, as, e os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de artigos definidos e indefinidos, tá? E para encerrar as nossas atividades de hoje, eu vou pedir para vocês também abrirem na página 40 e 41. A gente vai fazer uma sondagem de leitura, então eu quero que vocês leiam o texto do Rick e a girafa e que a mamãe grave um trecho da leitura de vocês para nós, tá bom? Pra gente ver como que está a leitura de vocês. Quem tiver muita dificuldade na leitura, não tem problema, tá bom? Pede pra mamãe avisar a gente que a gente entende, tá bom? Mas quem conseguir ler, mesmo que leia com dificuldade, devagarzinho, faz a leitura pra gente dar uma observada, tá? A historinha é bem bacana, vocês vão gostar, certo? Esta foi a nossa aula de português. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!